Mas essas questões estando resolvidas, eu defino facilmente o que é uma teoria física, defino o que é dedução, etc. E há aqui uma coisa perigosa, que é muito importante que vocês saibam. Em física, eu uso, como eu disse para vocês daqui para frente, lógica clássica. Mas o físico, em geral, as deduções que o físico faz não são deduções, em geral, muitas vezes, teoricamente, deviam ser, mas não são. As deduções que ele faz não são estritamente deduções. Por uma razão muito simples. Ele está fazendo um trabalho, por exemplo, em mecânica do fluido. Vai deduzindo das equações. Vamos dizer, quase dedução. O físico faz isso. A gente precisaria levar em conta esse fato. O sujeito tira de certos princípios, tira várias conclusões, fazendo adaptações ad hoc. Então a pergunta que você faz é o seguinte: isso é justificável? Vocês peguem a dedução que Einstein fazia da célebre equação dele, que a energia é massa quadrada da luz. Vocês vão ver que se aquilo for dedução, qualquer coisa que eu faça é dedução. Ele começa a fazer a coisa, daqui a pouco pega, despreza isso, faz forma de ter, despreza aquilo, despreza tudo. E no fim ele chega na forma que ele queria. Que eu acho que ele já sabia qual era, então eu vou fazer uma pseudo-dedução. Augusto Comte, o velho filósofo francês, criador do positivismo e tal, costumava dizer o seguinte: é um pouco de exagero isso aí. O físico nunca faz na vida dele nenhuma dedução rigorosa. Esse é um problema. A gente tem que, se eu quero fazer uma análise rigorosa da física, quando eu vou estudar as teorias físicas, por exemplo, a realidade geral, que é uma teoria linda, a realidade geral. Quando eu vou fazer aplicações, por exemplo, eu vou calcular o Pirelli e o Mercúrio, não é chegar lá, pega aquela coisa, ele vai fazendo e chega, não é assim. Em primeiro lugar, eu faço desprezo aqui, desprezo lá, pinto e bordo, e depois, quando eu vou fazer testar o resultado que eu obtive, testar com o real, eu uso estatística, faço teoria dos erros, um montão de coisa. E, por exemplo, se vocês forem fazer uma verificação de um resultado físico, por exemplo, que um comprimento tem um certo valor, e se vocês repetem a experiência 50 vezes ou obter o mesmo valor, evidentemente o que estão fazendo está furado. Não dá. Ninguém consegue medir um comprimento muito preciso, com goniômetro, com isso, com aquele tal, tá? E sempre obter o mesmo resultado. Ou a massa, por exemplo, vou fazer uma coisa que todo mundo critica, a massa do elétron. Eu faço as contas e tal, e depois vou verificar. Eu tenho que fazer a experiência, no mínimo, umas 30, 40 vezes repetir. Essas 30, 40 resultados, alguns estão muito fora do olho, do que eu imagino, jogo fora. Aí pego os outros, pego aquela coisa de dedução de gás lá e ajeito o resultado. É assim que se faz. Isso precisa ser estudado. Essa é uma das coisas fundamentais que a gente tem que levar em conta, os fundamentos lógicos da física. Que as deduções do físico, elas envolvem certas simplificações que a gente, em muitos casos, consegue mostrar que a coisa funciona, mas que de qualquer forma a gente tem que estudar. Não pode ser feita assim a tapa. Bom, mas agora eu queria passar por uma segunda parte que é da física, que é importante, que é os fundamentos da física. Eu aqui tratei dessas questões, agora tem uma outra coisa: usos da lógica ou do argumento lógico em física. Olha, a coisa é complicada. A física atual, ela se baseia em 3 pilares fundamentais.
mecânica quântica, que a gente chama não relativista, que não envolve relatividade restrita, teoria quântica de campos, que é a mecânica quântica relativista no sentido da relatividade restrita, e a realidade geral. Se depois quiserem eu entro um pouco em detalhe. Essas três teorias, mecânica quântica não relativista, teoria quântica de campos, ou mecânica quântica relativista e relatividade geral, elas são duas a duas incompatíveis. A noção de energia, por exemplo, em relatividade geral, a energia é uma quantidade que varia com continuidade. Entre dois valores quaisquer, ela podia ter para qualquer outro valor. Na física quântica, na mecânica quântica, isso é falso. A energia varia por saltos. Se um sistema tem um sistema quântico tem uma tal energia, pula para outra energia, nunca ele vai sumir as energias intermediárias. Portanto, a noção de energia na teoria quântica de campo, na relatividade, na mecânica não relativista, mecânica quântica não relativista e na realidade geral, elas não batem. São incompatíveis, eu repito. Se elas são incompatíveis, eu não posso juntá-las numa única teoria. Vou explicar. A lógica que nós estamos usando é a lógica clássica. A lógica clássica tem uma coisa meio esquisita. Existe um princípio da lógica clássica que diz o seguinte: se uma proposição A, e se eu tiver a negação de A, dessas duas aqui, eu posso deduzir qualquer coisa. Vocês nunca estudaram certo detalhe lógica, mas o que vocês fazem implica algo que vocês não sabem. O que vocês fazem intuitivamente tem por consequência o seguinte: se vocês aceitarem que todo homem é bom e que todo homem não é bom, uma posição A e sua negação, vocês podem legitimamente tirar que 2 mais 2 dá 5, ou 2 mais 2 é 4, porque eu estou aqui fazendo uma conferência. Isso é uma coisa incrível, chama-se a lei do colapso da lógica clássica. De uma contradição, de uma proposição e de sua negação, a lógica permite eu deduzir rigorosamente qualquer coisa. Se eu então disser, eu estou usando a lógica clássica e vou querer reunir numa única teoria, digamos, a relatividade geral e toda a teoria física quântica, a teoria quântica de campos, a mecânica quântica não relativista, quiser pôr numa só teoria, colapsa. Isso é impossível. Ou seja, a física atual, do jeito que ela está hoje, agora, nesse momento, eu não sei amanhã como a física evolui, os fundamentos da física também evoluem. O problema é o seguinte: eu não sei hoje como juntar a física do objeto pequeno, do micro-objeto, com a física do macro-objeto, relatividade geral e física quântica. Elas são, vou repetir, logicamente incompatíveis. Certos resultados da realidade geral estão em completo desacordo com certos resultados da física quântica. Ergo, a física não pode ser unificada com a lógica clássica. Então, aí surge um problema desgraçado, que é o seguinte, de fundamentos da física. Será que, para eu dar conta do meu contorno do universo, eu preciso utilizar várias teorias incompatíveis? Quer dizer, uso aqui uma, uso aqui outra e assim vai? Ou será que eu posso unificar tudo isso? Alguns físicos dizem que você pode, talvez no futuro, com teoria da cordas e outras coisas, isso dê. Mas isso é um sonho por enquanto. Hoje em dia não dá. A física é uma espécie de patchwork, uma colcha de retalhos.